prostituição, do adultério, tira o desejo da fornicação, do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, do sexo anormal, tira os desejos, meu Pai, que são errados nesta casa e nessa família, tira o espírito de contenda, tira o espírito de briga, tira o espírito de desavença, desunião. Eu peço, meu Deus, em um nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe este pai, abençoe esta mãe, abençoe este avô, abençoe esta avó, abençoe este filho, essa filha, abençoe este neto, esta neta, abençoe este irmão, essa irmã, abençoa, meu Pai, cada ente querido. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor manifeste a tua glória, que o Senhor manifeste o teu santo poder, que a unção poderosa do Senhor esteja em cada família aqui representada, que o Senhor possa transformar cada vida, que o Senhor possa mudar cada vida, que o Senhor possa, meu Deus, fazer deste povo um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo cheio da tua paz, cheio da tua graça, cheio da tua glória, cheio da tua luz e da tua plenitude. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa abençoar cada família aqui representada. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa transformar, meu Deus, cada família aqui representada, e possa, meu Deus, abençoar essas vidas e fazer dessas famílias, famílias transformadas, famílias abençoadas, famílias cheias de paz, famílias cheias de amor, famílias cheias de graça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu peço que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, transformar essas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, transformar cada uma delas, fazendo com que essas famílias sejam libertas de toda a ação do inferno, de toda a ação do inimigo, e que o Senhor possa fazer de cada família aqui representada, meu Pai, uma família salva, liberta e abençoada. Levanta suas mãos aos céus e diga: meu Deus, eu coloco a minha vida e a minha família nas tuas mãos, na certeza da tua bênção em minha casa e na minha família. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Por favor, cumprimente o irmão do seu lado, dê a graça e a paz, dê o bom dia. Diga a ele: seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Por favor, pode sentar. Sejam todos bem-vindos, você amigo das mídias digitais. Eu sou o pastor Josailton Batista, você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapuceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E hoje, sendo quarta-feira, nós oramos por você e por sua família. E nós estamos no propósito da igreja orar de joelho para que a família possa se levantar. Meus irmãos, hoje nós temos uma mensagem, queridos, que vai abençoar a vida de todos nós, que está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós temos muitas revelações de Deus, grandes revelações de Deus, um bom entendimento na palavra para trazer a todos vocês. E o título da nossa mensagem de hoje é Fé. Fé. É preciso ter fé. Então, é só isso. Fé, quarta-feira, dia 24/2/2021, pastor Josailton Batista. Então, por favor, vamos à nossa mensagem, por favor. Efésios 4, versículo 1. Carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Meus irmãos, está escrito o seguinte... Efésios 4, versículo 1. Ele começa, o Santo Espírito de Deus, usando o apóstolo São Paulo, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Então, Paulo, ele estava naquela fase que ele estava aprisionado, né? Ele estava preso, ele apelou para César Augusto, ele estava em Roma, né?
aprisionado para ser julgado. Qual era o crime que Paulo cometeu? O crime de pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Todos nós que somos de Cristo, irmãos, nós temos que entender isso. A gente tem que se considerar o prisioneiro de Cristo. Aquela pessoa, irmão, algemada, presa, né? Presa em Cristo. Ah, pastor, mas ser preso é muito ruim. Não, meu irmão, é uma palavra figurada para você entender o seguinte: não existe nada melhor do que servir a quem, irmão? A Deus. Porque com Deus, estando em Cristo, você tem toda a liberdade. Amém, meus irmãos? Tem toda a liberdade, tem todas as bênçãos. Não tem coisa melhor do que você falar com Deus, você estar em comunhão com Deus, você entender que no mundo você passa por momentos de aflições, né? Você vê esse pessoal que não tem Cristo aí, tudo amedrontado diante dessa pandemia, é porque uma nova cepa, porque não sei o quê, e não sei o quê, e fecha ali, amarra ali. E não, mas quem é de Cristo, irmão, tem a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem é com Cristo, irmão, anda com fé, sabendo que em todas as coisas ele sempre será mais do que vencedor. Amém, irmãos? Então, ele continua dizendo aqui, Efésios 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes o que, irmãos, chamados. Irmão, é muito importante a gente entender isso. Deixa eu declarar para vocês e mostrar. A gente poderia falar muitas coisas aqui, mas 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. O que é Deus, como Deus nos chama? O que é que Deus pede para mim? Ele diz: mas, começando aqueles que vos chamou, sede vós também o que, irmãos? Santos. Quando e onde? Em toda a vossa maneira de que, irmão? De viver. Versículo 16, por favor. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou o que, irmão? Santo. Então volta para o versículo 15. Deus pede, irmão, que a gente seja santo. O nosso chamado é um chamado para ser santo. Mas Deus quer que a gente seja santo em toda a nossa maneira de que, irmão? De viver. Voltando para Efésios 4, versículo 1, ele declara, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Irmão, todos nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, para sermos herdeiros de Deus, para sermos abençoados por Deus. Amém, meus amados? Então a gente tem que andar com essa dignidade, com essa santificação, rejeitando as coisas desse mundo, dizendo não para as práticas erradas. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Versículo 2, por favor. Com toda o que, irmãos? Humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em que, irmão? Em amor. Irmão, olha só, que mensagem forte. Deus disse para nós que nós temos que andar com toda o que, irmão? Humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é deixar de fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, para fazer aquilo que está estabelecido na palavra de quem, irmão? De Deus. Para fazer a vontade de outrem. E é importante você entender, nós somos de Cristo. E quem é de Cristo tem que andar como ele andou. Tem que fazer o que ele fez. É isso que Deus espera. João 14, versículo 12, declara: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará o que, irmãos? As obras que eu faço. E a fará maiores do que esta. Porque eu vou para onde, irmão? Para o meu Pai. Quando a gente pensa nisso, a gente só pensa no poder, né? A gente só pensa nos milagres. Mas, irmãos, fazer a obra que ele fez. Qual é a obra que ele fez, irmão? É ser humilde, né? Filipenses, deixa eu abrir aqui, né? Só para dar uma pincelada para você entender, né? Efésios, e depois de Efésios,
vem Filipenses, né? Filipenses 2, versículo 5 em diante, tá? Veja só o que é que diz Filipenses 2:5. Ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quem, irmão? De servo, fazendo semelhante a quem, irmão? A homens. Querido, deixa eu abrir aqui um parêntese. Fazendo a forma de servo. Irmãos, a gente tem que aprender a servir a Deus. A gente tem que aprender a estar ao serviço do Senhor. Por quê? Vocês estão lembrados? Põe aí na tela, por favor. Isaías 54, versículo 17. Todo mundo recita para si e quer que essa palavra se cumpra. Toda ferramenta, ou como diz na atualizada, né? Nenhuma arma, né, preparada contra ti, não que, irmão, prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Daquele que é servo, dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim. Quem é que afirma, irmãos? Diz, afirma o Senhor. Irmão, é essa fé que às vezes falta para a gente, de ser um verdadeiro servo. Então, voltando lá, por favor, Filipenses 2, versículo 6, o que é que ele declara? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê, irmãos? De servo. Irmãos, pare um pouco, pense. O que é que Deus tem te chamado? Não adianta ser religioso, gente. De religioso, o mundo está cheio. E religiosidade não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é Jesus Cristo. É andar como ele andou, é viver como ele viveu. É estar de acordo com a palavra. É entender, irmãos, que você no mundo vai ter aflições, mas que com Jesus tenha bom ânimo, que você vence. Então, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem, irmão? Aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o que, irmãos? Obediente. Irmão, obediência. É isso que Deus pede. Saul, o homem que os homens escolheram. E Saul, Deus queria somente uma coisa dele, obediência. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Está escrito lá na palavra do Senhor, né? Lá em 2 Samuel 15, versículo 22, não é isso? Ei, põe aí para mim. Não, é 1 Samuel, perdão. 1 Samuel 15, 22, por favor. Isso. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de que, irmão? De carneiros. Então a gente tem que aprender, queridos, a obedecer. E é isso que Deus espera de cada um de nós, obediência. Que a gente ande de acordo com a palavra. Que a gente viva de acordo com a palavra. Que a gente não se dê, irmãos, às práticas desse mundo, as portas largas que o mundo tem nos imposto, né? Que muitas vezes a gente tem caído nessas astutas ciladas que o diabo tem preparado para nós. E a gente tem que aprender, irmãos, a viver de forma reta, santa e obediente a Deus. Então, continuando, ele diz, volta lá,
Filipenses 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A missão dele, né? Pelo que, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, voltando lá, por favor, Efésios 4, paramos no versículo 2, né? Então, com toda humildade. Então, seja uma pessoa, irmão, humilde. Reconheça Deus como Senhor na sua vida. E reconhecendo Deus, faça as coisas de acordo com a palavra. E com toda humildade, mansidão e com longanimidade. Essa palavra, além de ser difícil de pronunciar, também ela é difícil de ser vivida, irmãos. Porque o que é a longanimidade? É a paciência para suportar as afrontas. E cada um de nós temos que ver quais são as afrontas que está vindo contra nós. A gente precisa ter um entendimento. Eu tenho falado sempre, até hoje, na chamada, né, que eu dei para os membros da igreja, eu usei essa palavra, Hebreus 12, versículo 2. A palavra declara, Hebreus 12, versículo 2, que eu e você temos que olhar para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, né, suportou a cruz, ou seja, suportou a missão que Deus deu para ele. Agora, o que é que ele fez? Desprezando o que, irmão? A afronta. Irmãos, você para pensar. Jesus era Deus, irmãos, todo o poder. Se ele quisesse ali, irmão, cada homem que se levantou contra ele, cada ser humano, se ele quisesse, ele exterminava aquele ser humano na hora. Mas ele suportou cada afronta. Ele suportou cada situação. Ele suportou. Aí teve um que falou, mas tu sabes quem eu sou, eu tenho um poder para soltar. E ele disse, tu só tem porque meu pai me deu, né? E se eu quiser agora, esse poder acaba, né? Ele podia ter falado isso, ele podia ter feito isso, mas não fez. Como ele falou, eu clamaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Mas, irmãos, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de quem, irmão? De Deus, está à direita de Deus Pai. Versículo 3. Eu sempre gosto de ressaltar esse versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de quem? Dos pecadores. Irmão, todo aquele que te afronta é um pecador. Então ele suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não e que, irmãos, enfraqueçais. Tudo que o diabo quer é ver você fraco na fé. E o segundo ponto, enfraqueçai, desfalecendo em vossos ânimos, né? Ontem eu confesso a vocês, irmão, diante de umas situações que eu vivi ontem, eu fiquei um pouco entristecido, né? E meio chateado. E eu estava ali meio para baixo, né? Aí eu comecei a ler a Bíblia, fui lendo a Bíblia, né? Irmão, eu parei e disse, por que eu tenho que ficar triste? Ora, eu já tive em vários problemas piores. Todos eles, Deus me deu o quê, irmão? Vitória. Por que isso vai ser diferente? Eu não tenho que ficar triste. A minha luta não é contra a carne, nem contra o quê, irmão? Contra o sangue. Eu tenho que orar mais para repreender o mal, para desligar o mal, para quebrar a força de quem, irmão? Do inimigo. Eu tenho que
me dedicar um pouco mais ao Senhor. Eu tenho, como se diz, voltar ao primeiro amor. Irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes de passar 4, 5, 6 horas na presença do Senhor, e parece, né? De fazer uma vigília diante de Deus. Irmão, não tem praga do inferno que perdure, que continue. Toda arma forjada vai o quê, irmão? Prosperar. Então, eu preciso me dedicar mais em comunhão, em oração, repreendendo as forças das trevas. Não é isso que Deus declara? O que é que Deus declara? Josué 1, versículo 8. O que é que diz Josué 1, versículo 8? Que eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. Ele fala que eu fazendo isso, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Salmo 1, versículo 2 e versículo 3 fala a mesma coisa. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas, o que, irmãos? Não cai, e tudo quanto fizer vai o que, irmão? Prosperar. Aí a palavra do Senhor diz: por que eu tenho que meditar de dia e de noite? Apocalipse 12, versículo 10 explica. Ele declara: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, ele é o que, irmão? Derrubado. O qual diante do nosso Deus, o que é que ele fazia? Os acusava de dia e de noite. Então Deus pede que eu medite na palavra de dia e de noite, para cada acusação do inimigo de dia e de noite, eu derrube. E mais, versículo Lucas 18, versículo 7 e versículo 8. Na parábola do dever de orar sem cessar, do juiz iníquo, né? E a palavra do Senhor diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele o que, irmãos? De dia e de noite. Olha só, olhe para você, você tem clamado a Deus de dia e de noite? Às vezes falta isso para nós. Versículo 8, que é que declara: digo-vos que depressa lhe fará o que, irmão? Justiça. Deus quer fazer depressa a justiça. Versículo 7, mas para Deus fazer justiça depressa, eu tenho que clamar a ele, eu tenho que orar a ele de dia e o que, irmão? E de noite. Então, voltando lá, por favor, Hebreus 12, estamos no versículo 3. O que é que diz o versículo 3? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não, o que, irmãos? Enfraqueçais, desfalecendo em vossos, o que, irmãos? Em vossos ânimos. Eu não tenho que ficar desanimado. Mas eu confesso a vocês, irmão, que ontem à tarde eu estava um pouco desanimado. Mas depois eu parei e disse: não, que é isso? Eu estou igual os ímpios? Eu estou igual o pessoal, né? Por que tem tanta gente se drogando? Por que tem tanta gente bebendo? Por que tem tanta gente prostituindo? Por que tem tanta gente se mentindo? Porque são pessoas fracas. Porque são pessoas que desanimam. Porque são pessoas que parecem, aliás, coitada, são pessoas que não têm Jesus. Aí eu parei e pensei: não, irmão, eu tenho Jesus. Jesus me deu vitória em todas as batalhas aqui. Essa não é diferente. Então, irmãos, se colocar diante de Deus é abrir o coração, é ter bom ânimo, é viver a vida e repreender o mal. Ora, eu não estou do lado da derrota, eu estou do lado da vitória. Paulo declarava: meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em quê, irmão? Em glória. Pedro declarou: o Senhor, com o seu divino poder, já me deu tudo de respeito à vida e piedade. O próprio Senhor Deus, usando Paulo, declarou: mas, graças a Deus, que nos dá, o que é que ele nos dá? É a derrota? Não, ele nos dá a vitória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, voltando, por favor, lá
a Efésios 4, versículo 2. Efésios 4, versículo 2. A palavra do Senhor declara: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Em quê? Em amor. Tem que suportar na palavra. Tem que agir de acordo com a palavra. Versículo 3, porque Deus é amor, tá? Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo de quê, irmão? Da paz. Eu não posso sair da unidade do Espírito. Eu tenho que ser um com o Espírito de Deus. Eu tenho que andar com o Espírito de Deus. Eu tenho que buscar o Espírito de Deus. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa, o que, irmão? Vocação. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. Eu tenho que olhar para o meu Deus e saber, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu vou andar em ruas de ouro. Eu vou morar em castelo de quê, irmão? De cristais. Quando tiver na eternidade, irmãos, eu não vou precisar nem do sol, porque o meu Deus será a minha, o quê, irmão? Luz. Ele vai brilhar por toda a eternidade. Irmão, eu tenho que entender, eu tenho que compreender para aquilo que Deus me chamou. Eu tenho que entender isso e me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Eu me lembro que quando eu comecei, né? Não, mas tem que ter cuidado, porque quando chega nos 7 anos, já fiz 7, 14, eu creio que já fiz até 21. Já fiz 3 vezes 7. E glória a Deus, continuo na presença de quem, irmão? De Deus, e vou continuar. E é isso que nós temos que entender, irmão. O diabo já me ofereceu várias portas largas, né? Várias. Me lembro quando ela estava, eu conversei com ela, brinquei com ela, né? Quando a minha esposa estava de resguardo, a gente morava em determinado lugar, e tinha uma pessoa que ficava, bastava eu chegar no meu terraço, meu irmão, olhar um pouco a rua, que a pessoa vinha, meu Deus do céu, parecia mais. A minha esposa falava, mas pai, toda vez que tu sai, essa pessoa, eu digo, não esquenta não, meu irmão, graças a Deus sou vacinado contra isso. Se colocar diante de Deus, irmão, abrir o coração, é saber o que é que você quer. Ele diz, há um só corpo, um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5, por favor. Um só Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos? Só tem um só Senhor. Receba a ordem somente do Senhor Jesus Cristo. Seja dirigido somente por Jesus Cristo. Um só Senhor e uma só o quê, irmão? Uma só fé. A minha fé tem que estar na palavra. Está na palavra, estou dentro. Está fora da palavra, estou fora. É respeitar, é obedecer, né? É entender. Eu sempre gosto de falar. Eu nunca procurei dar meu trabalho aos meus pastores. Sempre procurei obedecer, cumprir as minhas obrigações, me reportar para os meus pastores, né? Quando tem alguma dificuldade, não tenho nenhuma vergonha de pedir ajuda, de conversar, de buscar. Se é uma autoridade que Deus colocou acima de mim, devo respeitar. E é isso que a gente tem que entender. E saber que onde eu chegar, eu estou na unção de Deus. E a mesma coisa é cada um de vocês. É assim que você tem que ver. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo existe, é um só. Não existe esse negócio de rebatismo. Esse rebatismo não existe, porque quando você é batizado, você recebe 6 bênçãos. E a primeira bênção que você recebe é a circuncisão no coração. Irmão, quando você batizar de novo, não vai ter outra circuncisão. Não, a circuncisão é uma só. Eu me lembro, quando nós fomos para Israel, né? E o pessoal viu lá o Rio Jordão. E quando viu o Rio Jordão, viu lá, tinha um local, irmãos, preparado só para batismo. Lá dava bata, dava tudo. E algumas pessoas, pastor, o senhor pode me batizar? Eu digo, mas por que você não é batizado? Sou. Mas é porque eu queria fazer o rebatismo, mas não existe isso não, irmão. É uma só fé, um só Senhor e um só
Batismo. Quando você se batizou, Deus já circuncidou o seu coração. Não tem outra coisa, não. Não, pastor, mas é uma alegoria, um faz de conta, que bater uma foto, sei o que, não é um filme. Procura outra pessoa que tem essa fé, eu não tenho, não. E cair fora, meu irmão. Cair fora. Alguns entraram nessa situação. Eu fiquei fora. Então, cada um tem que andar de acordo com a sua, o quê, irmão Luiz? E a minha luz é o que está escrito na palavra. Só existe um só batismo. Só existe uma só circuncisão. Né? Tem gente dentro da igreja, 500 anos dentro da igreja, que nunca se batizou. Coitado, não é propriedade de Deus, irmãos. Não tem a marca, não tem a circuncisão no coração. Irmão, tem que aceitar Jesus, mas tem que se batizar. E tem que buscar o batismo no Espírito Santo, buscar os dons espirituais. E é isso que ele fala. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, um só Deus e Pai de todos. Irmão, Deus é Pai. Deus, eu costumo sempre dizer, por favor, não é desmerecendo a figura do padrasto. Não é isso. Mas Deus não é padrasto. Deus é Pai. E como Pai, Ele quer cuidar de todos nós, nos mínimos detalhes. E é isso que nós temos que entender. Então, irmão, Deus é o teu Pai. Ele diz, se você crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A promessa dele está valendo. Fica firme, se esforça para que Deus possa derramar das bênçãos e sejam bênçãos sem medidas. Amém, irmãos? Então ele declara, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, irmãos? Versículo 7 agora, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida de quê, irmão? Do dom de Cristo, do presente de Cristo. Irmão, nós temos que entender, existem os dons espirituais. Está ali em Efésios 12, deixa eu olhar para vocês aqui. 1 Coríntios 12, por favor. Deixa eu ver qual é o versículo, tá? O capítulo é o 12, o versículo é 8, a partir do versículo 8. 8, 9, 10. Ele diz, ó, porque há um pelo Espírito, e isso, irmão, é você que tem que buscar. Para você ter a sua família salva, para você ter a sua família liberta, você tem que orar a Deus para pedir a Deus os dons. Porque com os dons de Deus você vence. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, veja que está no plural, e a outro a operação de quê, irmãos? De maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretações das línguas. Tem um 11 aí para a gente. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como que, irmão, como quer. Irmão, ore a Deus, busque a igreja do Senhor, busque os dons espirituais, peça a Deus, Deus, eu preciso dos dons, eu preciso que o Senhor me dê, eu preciso da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento. Volta lá, por favor, meu filho. Versículo 8. Da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento. 8, amado. Não, meu filho, 1 Coríntios 12, 8. Obrigado. A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento. 9. Eu preciso do dom de fé, fidelidade, né? Dos dons de curar. 10. Do dom das maravilhas, do dom da profecia, do dom de discernir espírito, do dom da variedade de línguas, do dom da interpretação das línguas. É você que tem que buscar.
É você que tem que abrir o seu coração e buscar isso em Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Volta para Efésios, por favor. Efésios 4, versículo 8, volta lá. Porque, versículo 7, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de quem, irmãos? De Cristo, tá? Conforme o dom que Deus te dá. Versículo 8. O que é que ele diz aqui? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu, olha aí, mais uma vez, o que é que ele deu? Dons aos homens. Eu não vou entrar nessa parte, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, que faz parte da velha aliança, tá? Mas deu os dons aos homens, deu presente aos homens. Irmão, Deus quer dar presente para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar mais do que você pediu ou pensou. Versículo 9, por favor. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele foi ao inferno, né? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir o que, queridos? Todas as coisas. Diga aleluia. Irmão, ele cumpriu todas as coisas. Versículo 11, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento de quem, irmão? Dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de quem, meus irmãos? Do corpo de Cristo. Então Deus colocou os servos dele, irmão, para que viessem nos edificar. Agora, volta para o versículo 10 e versículo 11, por favor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí deu, versículo 11, deu aquele que vai ser apóstolo, no caso da nossa igreja, o missionário, aquele que Deus usou para abrir a igreja. Deu outro para profetas, né? Profecia, eu já expliquei para você. Pode estar aí na tela. Primeira carta aos Coríntios 14, 3. Primeira carta aos Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém, meus irmãos? Consolação. Volta lá, por favor. Em nome de Jesus. Efésios 4. Então, profetas e outro para evangelista, né? Aqueles que fazem aquele movimento, né? Missionário, às vezes, quando é usado bastante. Quando ele vem na nossa sede aqui em Recife, ou vai em qualquer canto, ele é usado por Deus como evangelista, né? Então, como evangelista, e outros para pastores, né? E outros doutores, ou seja, mestres, aqueles que ensinam. Versículo 12, com a finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem, irmão? De Cristo. O corpo de Cristo que somos todos nós. 1 Coríntios 12, 27. Diz lá, por favor. 1 Coríntios. Ora, vós sois o que, irmãos? O corpo de Cristo. E os seus membros em que, irmãos? Em particular. Então, cada um de nós, irmãos, somos parte desse corpo. Glória a Deus. Então, volta lá, Efésios 4, 12, 13 agora. Até que todos cheguemos à unidade de quê, irmão? Da fé. Observe bem que pela segunda vez ele fala nessa unidade. A gente tem que estar só no mesmo alvo, no só fé, no só objetivo. Hoje, quando nós nos reunimos, nós todos aqui nos unimos para dobrar o nosso joelho em favor da nossa, o quê, irmão? Família. Nós estamos orando pela família um dos outros, né? Ali está os pedidos de vocês, as famílias de vocês. E a gente está ali orando, está ali clamando a Deus, buscando de Deus, né? Hoje, você recebe a minha oração, você recebe a oração da pastora Neide, então você recebe a oração de novo. Então, nós estamos na mesma fé. E continuando, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem, irmão? Do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem, irmão? De Cristo.
Meus irmãos, nós temos que nos esforçar para chegarmos a esse alvo, a varão perfeito, eita glória, a medida da estatura completa de Cristo. Pastor, será que vamos chegar lá? Irmão, se esforce, se esforce. A gente tem que procurar fazer o melhor, procurar se aperfeiçoar no máximo que puder. Versículo 14, por favor. Para que não sejamos mais meninos o que, irmãos? Inconstantes. Nós não podemos ser pessoas inconstantes. A gente tem que estar firme. Quem é inconstante, pastor? É aquele que quando chega, pastor, eu não sei mais o que fazer. Irmão, quando você diz não sabe mais o que fazer, me perdoe. É porque você perdeu a esperança em Deus. É porque você já não acredita mais. É porque você não entendeu a perseverança do nosso pai na fé, Abraão. 25 anos para que a promessa dele seja cumprida. O que aconteceu com Isaac? 20 anos para que a promessa dele fosse cumprida. O que aconteceu com Jacó? 7 mais 7, 14 anos para que a promessa dele fosse cumprida. E aí tem que entender isso, irmãos. É lutar, é perseverar. Enquanto há vida, há esperança. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de quê, irmão? De doutrina. Pelo engano de quem, irmão? Dos homens. Cuidado, irmãos, nas palavrinhas dos homens. Eu sempre falo para vocês, irmãos, não ouça o que o pastor José Hilton está falando, mas ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da minha vida. Você tem que ouvir a palavra, que é a explicação da palavra, o entendimento da palavra. Você tem que compreender. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter o discernimento espiritual. Ela sabe quando está na presença de Deus, quem vem do Espírito, mas quando vem da carne. Então, retenha o que é bom, ouça o que a palavra de Deus fala ao teu coração. E ele diz, para que não sejamos mais meninos constantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam o que, irmão? Fraudulosamente. A gente tem que ter cuidado. Até mesmo nós, às vezes nós estamos na igreja, irmãos, e na igreja tem a parte espiritual? Tem, mas também tem a parte material. Eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho a conta de luz, de água, eu tenho reformas para fazer na igreja, eu tenho que suprir as necessidades da igreja. E isso não é fácil, irmãos. Mas eu não posso estar me deixando levar para estar persuadindo você com coisas do homem. Eu tenho que agir de acordo com a palavra para que o Espírito Santo de Deus os convença. E glória a Deus pela vida do nosso missionário. Nós temos na Igreja da Graça um grande exemplo. Essa obra gigantesca. E o missionário fica pedindo. Se Deus tocou no seu coração, eu quero você como meu patrocinador. Mas se não tocou, eu não quero. Irmão, é isso que você tem que entender. A igreja, quando está madura, ela é dizimista, ela é ofertante, ela é intercessora, ela evangeliza. Porque assim, ovelha gera o quê, irmão? Ovelha, pastor apacenta. Quantas ovelhas você já gerou? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já se colocou, né, diante de Deus? Você já abriu o seu coração para quantas vidas? Você já orou por quantas pessoas? Né? A gente se preocupa só com a nossa família, mas com o vizinho, com a pessoa que a gente trabalha, com aquele amigo da infância, com aquela amiga da infância, com a pessoa aí necessitada. Né? Ah, pastor, lá na minha rua pegaram o ladrão. Ô, meu irmão, o ladrão está na mão de quem? Você já orou por esse ladrão? Jesus liberta esse ladrão. Ah, pastor, conheço uma pessoa prostituta. Já orou por essa pessoa prostituta? Abre o coração, ore por ela. Então a palavra do Senhor diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em que, irmão? Em amor. Meus irmãos, no final agora eu tive que correr um pouco, porque a hora já praticamente passou, mas eu peço a vocês, medita mais, estude mais essa palavra, do versículo 1 ao 16. Deus tem muito mais coisa para falar com você. Deus quer o seu crescimento. Deus quer que você esteja aí em comunhão com Ele, ligado, intimidade com Ele, para você crescer. Para que a sua família olhe para você e veja em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que anda debaixo dos dons espirituais. Amém? Então, vamos orar. Você que trouxe aí o seu pedido de oração, por favor, vamos aí orar. E eu vou aqui dobrar os meus joelhos sobre os pedidos de vocês. Vamos dobrando já os joelhos. Quem pode dobrar os joelhos, já dobra os joelhos, tá? Quem não pode, fique em paz, tá? Em nome de Jesus, fique em paz. Então, vamos aqui. Deixa eu trazer aqui o pedidinho de vocês. Meu Pai, diante do Senhor eu me coloco e me prostro na beleza da tua santidade. Eu me coloco diante do Senhor, dobrando os meus joelhos, meu Pai, juntamente com a igreja, em favor de todas as famílias aqui representadas, em favor de todas as famílias que estão aqui representadas na igreja, dos meus amados irmãos que estão pelas mídias digitais. Pai, a tua palavra é muito rica, é muito grande, meu Pai. Quanto mais nós estudamos, meu Senhor, mais dá vontade de estudar. Meu Deus, me perdoe, porque não deu tempo, meu Pai, de destrincharmos tudo do versículo 1 ao 16 de Efésios. Mas, meu Deus, a palavra foi pregada. E uma das funções do Espírito Santo é de nos fazer lembrar. Uma das funções do Espírito Santo é de nos ensinar. Meu Pai, que o Senhor ensine mais essa palavra no coração desse homem, dessa mulher. Que o Senhor faça lembrar mais no coração desse homem, dessa mulher. Porque nós estamos aqui como igreja de joelhos, rogando, clamando ao Deus Todo-Poderoso, pelos nossos familiares, por aquele que nos afrontou. Meu Deus, talvez tenhamos aqui pessoas, meu Deus, que foi molestado na infância por algum familiar, pelo um primo, pela uma prima, pelo tio, pelo avô, pelo pai, oh meu Deus, pelo irmão. Meu Deus, o Senhor sabe. Talvez nós tenhamos aqui esposas, meu Pai, que estão decepcionadas com o seu marido, porque há adultério, a traição, a mentira, engano. Talvez nós tenhamos aqui mães decepcionadas com seus filhos, meu Pai, pais decepcionados com seus filhos, avós decepcionados com seus netos, filhos decepcionados com seus pais. Mas nós não estamos aqui diante do Senhor, levantando um clamor de perdão, levantando um clamor de graça, levantando um clamor de misericórdia sobre a nossa família. Meu Deus, perdoe cada membro dos nossos familiares, perdoe cada um dos nossos familiares, e salva todos eles, e liberta todos eles, e transforma a vida de todos eles. Meu Deus, em o nome de Jesus, onde houver uma influência do diabo, onde houver uma ação de Satanás, onde houver uma obra do inferno na casa, na família nossa, eu peço a tua bênção, eu peço o teu poder, eu peço a tua unção, meu Pai, sobre a nossa família. Jesus, salva a nossa família. Jesus, transforma a nossa família. Jesus, vem com o teu poder sobre a vida dos nossos familiares. E, meu Deus, onde houver um mal na nossa casa, onde houver um mal na nossa família, onde houver um espírito imundo na vida dos nossos familiares, que caiam completamente por terra, que sejam completamente repreendidos, amarrados, acorrentados e desligados,
Quebra o poder das trevas na nossa casa, na nossa família. Quebra o poder das trevas no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde, no nosso corpo. Meu Deus, aonde houver a influência do diabo, aonde houver uma ação de Satanás, na nossa casa, na nossa família, nos membros dos nossos familiares, caiam por terra. Os desejos da prostituição, do adultério, da fornicação, do homossexualismo, lesbianismo. Meu Deus, aonde houver um erro, que caia por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que cada família aqui representada está por ti abençoada. E eu abençoo cada família em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Fique de pé agora. Coloque a mão no seu coração e comece a abençoar a vida dos seus familiares. Enquanto você abençoa a vida dos seus familiares, fique abençoando. Eu vou me despedir do pessoal de casa. Amigos da mídia digitais, que Deus abençoe a você, que a sua família seja muito abençoada, que Deus possa abençoar você e a sua família, que seja quebrado todos os grilhões do inferno. Eu vou te dar o CNPJ da nossa igreja, as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Lotérica. Meus amados, faça uma doação e mande aqui para o nosso WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem